Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Bom dia para todos. Pode sentar por gentileza. Bom estarmos na casa do Senhor. Esse dia que o Senhor nos deu, nos preparou. Aqui, meu filho, leva lá para o André aí para nós. Nos concedeu o direito de dormirmos, acordarmos. O dia que Deus nos deu para estar na casa do Senhor, né? Então, bom dia para todos. Você que está do outro lado, nos assistindo. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, a fim de aprender a sua palavra, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Amém, irmãos? Assim que se nós deixarmos de nos alimentarmos, né, a gente fica um pouco, passa mal, dá uma dorzinha de cabeça, fica mole, né? E se não se alimentar direto, você até morre mesmo. Você sabe que uma pessoa fica muito tempo sem comer. Tem pessoa aqui que conhece mais do que eu, né? Essas pessoas estão lá no Rio Grande do Sul, passando aqueles momentos difíceis. Muitas pessoas, inclusive, em alguns lugares, estão até morrendo porque a comida não está chegando até lá. E a alma é assim mesmo, o lado espiritual. Se você não se alimentar da palavra, as pessoas vão morrendo aos poucos. Né? Quando você for ver, ela já está morta há muito tempo. Por isso é o teu desejo de estar na casa do Senhor, no teu prazer de adorar a Deus. Não é ela não, às vezes ela até, o corpo até pede, mas a alma não está alimentada. Então, se não está alimentada a alma, não tem um desejo espiritual. Amém? Amém. E se o corpo estiver também mais alimentado, agora, um alimento desse mundo, aí vai ter o prazer e o desejo dessa terra, desse mundo aí. Não é verdade? Então, nós estamos aqui nessa manhã justamente para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus, por tamanhos absurdos que nós temos visto nesta terra, tendo um próprio meio evangélico. E a gente, sabedor disso, tem que procurar alimentar a igreja com a palavra de Deus. Estaremos orando agora, já foi feita a oração, mas nós estaremos orando mais uma vez. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, nós queremos te agradecer. Te agradecer em primeiro lugar porque o Senhor nos concedeu uma noite de sono. Nós dormimos e acordamos, e nós estamos aqui não é por acaso, não é uma normalidade, porque viver é um milagre. E nós estamos aqui nessa manhã respirando o fôlego de vida que o Senhor deu para cada um de nós. E por esse motivo te agradecemos, meu Deus. E mais ainda porque durante toda a semana o Senhor deu o direito do trabalho, de buscar o nosso alimento para a nossa casa, para sustentar a nossa família. Mas o Senhor também deu um dia para que pudéssemos reunidos na sua casa, nas Assembleias dos Santos, na igreja, para adorar o teu nome, para agradecer o teu nome. Sim, meu Deus, para ser grato a semana que o Senhor nos concedeu, de livramentos, quem sabe uma enfermidade que o Senhor te livrou, nos livrou, essas enfermidades mortais que tem se alastrado nessa terra, e o Senhor deu livramento para nós de acidente, de assalto, de balas perdidas, que você vive e às vezes não agradece porque você pensa que isso é uma normalidade. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor, mas daqueles que o temem, e ele os livra. Então toda pessoa que teme ao nosso Deus, Deus dá livramentos. E nós queremos te agradecer por esses livramentos que você não viu, que tu não enxergou, mas que certamente ele deu. Então, por esse motivo, nós estamos na tua casa. Não viemos aqui para pedir. Nós não viemos aqui para fazer barganha contigo. Nós não viemos aqui, nós viemos aqui com um ato de gratidão, de adoração, de exaltar o teu nome, de engrandecer o nome daquele que um dia morreu naquela cruz. Cruz que para ser pendurado ali era chamado de maldito aquele que fosse pendurado numa cruz. E o Senhor se fez maldito por nós. Então, muito obrigado, porque em Gálatas diz que o Senhor levou toda maldição de cada um de nós, foi levado na cruz do Calvário. Não há uma maldição sobre a nossa vida.
Somos libertos pelo poder da tua palavra e da tua morte na cruz do Calvário. Então, Pai, nesta manhã, eu peço agora pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais agora, os encarcerados, aqueles presos, que também têm um direito de mudar de vida. Ah, meu Deus, se tiver que ser alcançado, que o Senhor alcance, Pai. Entre naquelas cadeias que nós não podemos entrar, onde nós não podemos chegar, que o Teu Espírito Santo esteja lá. Nesse momento agora tocando nos hospitais, enfermos, UTI, pessoas ali, na enfermaria, doenças mortais, câncer. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos estatísticas, dado no meio de comunicação, que essa doença vai se alastrar no meio da humanidade. Nós cancelamos toda a atividade do diabo contra a vida da tua igreja, contra a vida das famílias dessa igreja, do povo que nos assiste, das famílias que nos assiste. Nós cancelamos toda a obra do diabo. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja na tua casa, esteja na tua família, salvando aqueles que serão salvos, libertando essas vidas, transformando essas vidas. E que esta manhã esse ensinamento venha contribuir para crescermos cada vez mais na tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Meus amados, nós hoje vamos começar 12 aulas. Mas 12 não é por causa da visão dos 12 não, tá? Tem tudo que tem na Bíblia lá, não, os 12 foi não sei o que, visão das 12, os 12 dos seus discípulos, visão dos 12. Eles inventam um montão de coisa, né? Aí eu vou falar sobre um estudo hoje, diante dos fatos, do que está acontecendo, e que a gente precisa de ter um esclarecimento. Nós vamos dar uma aula sobre o estudo do Apocalipse. Serão 12 aulas, tá bom, irmãos? Nós vamos começar no capítulo 5, porque o capítulo 1 e o capítulo 4 são apresentações, aquelas 7 cartas para as igrejas, etc. Então não precisa começar no capítulo 1. Nós vamos do capítulo 5 e nós vamos até o capítulo 22 do Apocalipse. Nós vamos começar hoje, nós vamos falar sobre a adoração do Cordeiro. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre o juízo de Deus às nações. Depois nós vamos falar quem são os 144 mil selados, porque existe uma dúvida ali, né? Vem os adventistas, aquelas coisas todas, etc. E nós precisamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Depois nós vamos falar sobre os 7 personagens, né? A aula 5 nós vamos falar sobre o anticristo e o falso profeta, que nós precisamos de entender melhor sobre isso, até pelos fatos que estão ocorrendo já nesse mundo, nessa terra, catástrofes, etc., mexendo com o universo, mexendo até com o céu. Inclusive lá na China agora tem até chuva artificial. Se vocês quiserem fazer chuva no Catar, se vocês quiserem mandar chover, ele manda chover agora. Então você está vendo, estão mexendo com o céu, né? Em alguns países aí o céu já ficou todo vermelho, como sangue, conforme diz a Bíblia Sagrada, e nós precisamos despertar o povo de Deus. Amém, querido? A aula 6 vai ser a marca e o número da besta. A aula 7 vai ser o Evangelho na grande tribulação. A aula 8, o juízo das 7 taças, conforme diz a Bíblia. A aula 9, a grande meretriz. A aula 10 vai ser a queda da Babilônia e o júbilo nos céus. A aula 11, as bodas do Cordeiro e a volta de Jesus na glória. E a aula 12 vai ser o milênio e o trono branco. Amém, queridos? Então hoje nós vamos conversar sobre adoração ao Cordeiro. Aula número 1 sobre o livro de Apocalipse. Texto a partir do capítulo, vamos no capítulo 5. Como eu falei, no capítulo 1 até o 4, não terá uma aula específica, porque são apresentações, não? Os títulos, assuntos, as declarações, a dedicação às igrejas, etc. Enfim, mas a partir do capítulo 5, a gente encontra aqui já sobre o livro selado. Então nós vamos ler do versículo 1
até o versículo 14. Versículo 1 até o 14, que é todo o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então, a partir de hoje, nós vamos começar aqui no capítulo 5, depois a gente vai para o 6, para o 7, até o 22, ok? São os 22 capítulos no livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Ouvi toda a criatura, e ouvi toda a criatura que está nos céus, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos começar. O tema, como vocês sabem, é adoração ao Cordeiro, né? O primeiro ponto aqui que nós queremos empreender aqui nesta manhã, vamos falar sobre coisas apocalípticas. Não é escatologia, tá, irmão? A aula de escatologia que a gente vai começar a ligar. Que nós vamos terminar na próxima quinta-feira a aula de soteriologia, finalizar, porque quinta-feira foi muito bom, né? Escrever um pouquinho, porque o debate foi legal. E a aula tem que ter um debate mesmo, porque é uma igreja. Se fosse um seminário teológico, dentro de um seminário que é interdenominacional, e aí provavelmente teria vários pensamentos, porque o seminário é interdenominacional, a não ser algumas igrejas locais que tem um seminário apropriado só para aquilo que eles ensinam. Entendeu? Coisa como a Universal é propriamente só o ensinamento deles. Existem algumas igrejas, metodista, wesleyana, é um seminário apropriado para eles. Mas existe seminário que é interdenominacional, de todas as pessoas, de todo o pensamento. Então, quando se tem pessoas de interdenominacional, logicamente tem os debates e é necessário que tenha mesmo, porque as dúvidas é de suma importância, né?
Então, não é uma aula escatológica, é um estudo de Apocalipse. Tá bom? A aula escatológica é totalmente diferente disso aqui que nós vamos dar. Então, nós vamos terminar a aula de soteriologia na quinta, se Deus assim permitir. Eu vou pedir para todo mundo escrever e, no final, debater. Que aí pode ir até 11 horas da noite, debatendo. Não, mas eu consigo terminar a aula. Aí depois nós vamos ter mais uma disciplina antes da escatologia, que é a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Saber como é que foi fundada a igreja, quem fundou a igreja, e como é que foi os fundamentos da igreja, como começou, etc. E depois a gente vem com a escatologia, termina, aí depois a gente vai vir com as aulas mais práticas, como homilética, hermenêutica e outras mais que é necessário para cada um de nós. Então nessa manhã nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. E o tema é a adoração ao Cordeiro, o juízo de Deus às nações. Né? O juízo de Deus às nações, na verdade, vai ser a aula 2, mas pega um bocadinho da aula primeiro. Primeiro ponto aqui é, por que o livro estava escrito por dentro e por fora? Porque a Bíblia fala aqui, né? Que João teria visto um pergaminho enrolado. Desculpa, é que eu já estou dando a resposta. Né? Por que o livro foi escrito por dentro e por fora? Nós estamos falando aqui de uma visão de João, não é isso? Na ilha de Patmos. Ele teve a visão do livro de Apocalipse e ele falou, escreve, olha a palavra de Deus, escreve o que você vê. E ele saiu escrevendo, coisa linda, né? Que ficou esse livro de Apocalipse para a igreja, né? Onde para muitos traz temor, traz medo, porque não tem conhecimento da palavra, que o livro de Apocalipse não é para te trazer temor e medo. O livro de Apocalipse é para te levar a entender os sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Amém, irmão? Não é para você temer e ter medo. É totalmente ao contrário. É para nós, igreja, que temos conhecimento da palavra e ter despertamento, tá? E que quando o toque da trombeta, na verdade, ele tocar de fato, o último toque da trombeta, porque a trombeta, o último toque vai tocar, os seus ouvidos você possa ouvir e entender. E como é que é o toque da trombeta? É literalmente falando? Não, alguém pegar a trombeta, são os sinais, irmãos. Cada sinal é um toque da trombeta. Amém? É necessário a gente ter os conhecimentos. Então tudo que você está vendo, hoje no Rio Grande do Sul, uma vez foi em Minas, outro um pouquinho lá, eu acho que pelo em São Paulo, no interior, não sei que São Sebastião, um negócio assim, né? Enfim, ele já teve no Rio de Janeiro de menor, né? Não foi igual lá, mas já, e vai haver, infelizmente, em vários lugares, coisas acontecendo em países aí também, nações aqui, não é só aqui no Brasil, muitas coisas estão acontecendo. Você vê o Catar, irmãos, que a rua parece que é de ouro. O Catar alagou todo, vocês viram lá. O Catar conseguiu alagar aquilo tudo, uma coisa que história assim, como é que pode isso? Né? Agora eles já estão até fazendo lá, porque a Pascoa Pará, a Pascoa Cali. Então você está vendo que as coisas já estão acontecendo. Mas isso só vai notar a igreja que tiver um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quem não tiver, quem tiver nessa geração de oba-oba, de blá blá blá, de novidades, etc e tal, né? Eu estava até conversando com o André sobre igreja de Lagoinha, eu não tenho nada contra ele, enfim, eu não posso nem falar aqui sobre isso, mas quando só era aquela igreja de Minas Gerais, só quando o pai estava ali, há muitos anos atrás, era uma coisa linda, né? Era a palavra, ensinamento, era a escola bíblica dominical. Aí começou, os filhos crescem, fica mais velho, vai se desenvolvendo, pega o conhecimento do pai, muda tudo, começa a implantar a igreja em tudo que é lugar e os absurdos começam a acontecer. Não é verdade? Não, né? Os absurdos começam a acontecer. Aí o homem fica enfermo, fica doente, por cuidado, perdeu um pouco já da noção, aí os filhos começam a subir tudo, e aí é igual a empresa. Quando o cara é dono de uma empresa grande, que quando ele morre, como o cara não lutou para concluir a igreja, quem lutou foi o pai, a empresa, quem lutou foi o pai, não foi? O pai lutou, por exemplo, Arthur Sendas. Cadê as Sendas? Porque o pai morreu, botou os filhos. Mas os filhos não lutaram para ter, os filhos já tinham o que o pai ganhava. E aí a Senda morreu. E assim outras coisas. Porque os filhos pegam aquilo que era dos pais que conquistaram
Eles só estavam acostumados a ter os carros novos, as mansões que o pai dava. Quando morre, não sabe administrar. E aí vai a falência. Então, quando esses caras pegam essas igrejas, eles não levam de acordo com aquilo que o pai levou. Aí começa a trazer um monte de novidades, né? Que aparentemente você olha, porque leva multidões. Tudo que não é a verdade total da palavra, as multidões é que vai seguir. A verdade é essa. Eu não estou aqui falando porque aqui não tem multidão, não. Porque a multidão ela é muito importante em alguns momentos, mas a multidão é perigosa também. Ó, diz eu não sei se foi Chapo que falou, mas diz, o homem vive 50% da vida dele atrás da fama, e os outros 50% querendo fugir da fama. Né? Porque o início da vida é querer a fama, é querer que seja visto por todos, mas depois aquelas multidões começam a segui-los, como aquela da Daiane, aquela princesa que foi morta por causa da multidão. Então a multidão às vezes ela é legal, mas ela também pode te prejudicar. Entendeu, irmão? Então deixa a gente no nosso cantinho mesmo, que Deus sabe todas as coisas. Amém? A gente não está aqui para a vida financeira, a gente não está aqui para ficar rico para a igreja, que igreja não é empresa. Igreja é igreja. A gente tem nosso direito ministerial, mas não é para ficar rico, é para suprir a nossa necessidade. Amém, igreja? Até porque a Bíblia fala da ganância. Um homem para ele ser um pastor, para que ele seja chamado pastor, tá tudo aí. Eu vou dar essa aula aqui no nosso seminário. Aí fala sobre ganância, não sejamos gananciosos. E aí o que você vê aí hoje? Está fora dos princípios da Bíblia. Amém? A gente precisa de entrar no princípio da Bíblia, porque Jesus está voltando. E a gente quer ir para o céu, não quer? Quem quer ir para o céu? Mas alguns já estão dizendo que vai ficar na terra também. E aí a gente tem que dar essas aulas escatológicas também, porque alguns dizem, não, eu vou ficar na terra, então não tem problema nenhum. É uma confusão que esses homens estão trazendo, né? A Bíblia fala, tu vê Salomão, o homem mais sábio do mundo. Ninguém teve mais sabedoria do que Salomão, mas ele se perdeu na sua sabedoria, porque a Bíblia fala que o homem, o sábio, ele escorrega na sua própria sabedoria. Ele escorrega na sua própria sabedoria. Então, tem um pouco de conhecimento, a base para nós já está muito importante, tá bom, irmãos? Então, por que o livro estava escrito por dentro e por fora? Bom, a resposta é simples. Porque João teria visto o pergaminho enrolado e selado. Amém? Essa é a resposta. A pergunta é, por que o livro estava conforme? Aqui, o livro estava escrito por dentro e por fora. Foi uma visão que João teve. E a visão que ele teve, ele viu um pergaminho enrolado e selado. Vamos entrar um pouco falando sobre o juízo de Deus contido no livro de Apocalipse, e vamos entrar só um bocadinho aqui no versículo 1, porque o versículo 1 diz assim, aqui, capítulo 5, versículo 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono escrito, está aqui, por dentro e por fora, e ele estava selado com 7 selos, né? Então diz aqui, é bom ressaltar também, que a igreja estará fora desse julgamento aqui, tá? Só ressaltar, porque é outra coisa que a gente vai entrar na escatologia, que hoje tem várias linhas de pensamento sobre arrebatamento. Tu vê que a igreja não fala mais sobre arrebatamento, né? Amém? E existe a aula de tipologia, que eu vou ver se eu consigo ainda dar no seminário. E quando Enoque foi arrebatado, já era uma tipologia do arrebatamento da igreja. Por quê? Por que ele foi Elias? Mas a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, e quem anda com Deus é a igreja. Entendeu? Então é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Hoje as igrejas não falam mais de arrebatamento, porque os pastores não querem que ninguém se arrebatasse, senão perdeu o membro, né? Não, se todo mundo for arrebatado, vão perder o membro, né? Como é que fica, né? Eles vão ficar aqui na terra, né? Aí vai ficar sem membro na terra? Como é que fica, né? Então vamos lá. Então, é bom ressaltar que a igreja estará fora desse julgamento. Quer ver? Onde está escrito isso? João. Aí a gente vem aqui para o livro de João, capítulo 5, versículo 24.
João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém, igreja? Amém. E diz aqui, não entrará em condenação. Amém? Então tudo que a gente vai falar aqui é um início de condenação, de fatos que vão acontecer, tá? Mas só para ressaltar que a igreja estará fora desse julgamento. Porque quem crê nele terá vida eterna, ó, e não passará, por quê? O que nós lemos aí? Condenação. Nós não seremos condenados. Amém? Só para a gente entender isso. Porque a igreja, ela já estará arrebatada. Ok, irmãos? Não se fala mais nisso, mas as pessoas estão chegando novas, acho que nunca ouviu falar de arrebatamento, que na minha geração tinha até louvores de arrebatamento, né? Músicas, etc., né? De arrebatamento. Hoje, o único arrebatamento que a gente deu foi arrebatado por Deus. Aí o cara cai no chão, fica lá dormindo. Tem uma igreja que a gente deixou o cara lá deitado lá, teve que abrir para tirar ele, que ele acabou dormindo. Aí ele teve que abrir para tirar ele, que ele esqueceu. Aí está na unção de Deus. A unção de Deus. Ele tinha que viver o que Paulo viveu, né? Não, mas porque Paulo caiu também, não sei o quê. Mas ele ficou cego, ele passou por um montão de coisa, não é verdade? Então é cada coisa que eu vou te contar, né? Aí quando o cara levanta dali, tu vai, deve ter mudado alguma coisa, né? Aí joga ele no mundo lá, não mudou nada, né? É a mesma vida, a mesma coisa, mesmo pecado, é tudo igual, a mesma coisa, não muda nada. Evangelho é mudança, amém, igreja? Não adianta evangelho sem mudança, evangelho é transformação, não adianta. É por isso que eu falei lá no batismo lá, uma nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram. O que é coisa velha? É aquilo que você fazia, é aquilo que você realizava, mas coisas novas veio na tua vida, você é uma nova criatura. Então o evangelho é mudança de vida. Eu mudei minha vida quando eu vim para o evangelho, ponto final. Agora, quando você vê uma pessoa que ainda vive a mesma vida que está vivendo, primeiro eu sei que a santidade é um processo. Santidade não é um ato. Salvação é aquele que crê, terá vida eterna, diz a palavra, João capítulo 5. Então, é um ato, é ato, é instantâneo, melhor dizendo. Mas a santificação é um processo. Mas tem gente também que está num processo há muitos anos. Não é possível isso. Que santificação é essa? De um processo de tantos anos que não muda. Então, a gente tem que ver se tem um novo nascimento. Porque quem nasceu de novo, ele tem mudança. Quem não nasceu de novo apenas passou por um simbolismo, não vai ter mudança não vai viver a mesma vida. Porque alguns passam por simbolismo. Batismo é um simbolismo. Mas tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Tem que haver novos pensamentos. Amém, irmãos? E é por isso que a gente tem que falar sobre isso aqui. Então a igreja será arrebatada. Agora vamos entrar nos 7 selos. Falou aqui nos 7 selos? Falou no que nós lemos aqui, irmãos? Do 1 ao 14? Então, partindo do princípio que o número 7 aponta para a perfeição, né? A gente sabe que na Bíblia não é questão de usar o número 7 de uma forma errada, de sorte. Não, mas biblicamente falando, o número 7 aponta para a perfeição. O número 6 é o número do homem. Né? Você vê, 6. Então, o número 6 é chamado o número do homem. Mas o número 7 ele aponta para a perfeição, já que o selo significa garantia de envio. Você vê que ele foi selado, não foi selado por dentro e por fora. Lembra antigamente, quando você levava aquelas cartinhas para o correio? Hein? Que você chegava, ainda algumas coisas ainda tem, mas não sei, aqueles envelopes, daquela cor do correio amarelo, branquinho, né? Pegava lá, passava lá, selava, né? Por dentro, por fora, para que pudesse chegar lá enviado e selado. Não é verdade? Isso acontecia. É igual nós, por exemplo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode abrir. Amém? Porque somos selados. Então, aqui o 7 apontava para a perfeição, porque significa garantia de vida. Então, nós podemos concluir que os 7 selos, capítulo 5, que nós lemos do primeiro versículo até o 14,
falam da certeza de que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. Amém, irmãos? Então, o que mostra para nós 7 selos aqui? Bom, pode botar aspas aí. Falam da certeza de que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. Tudo cumprirá cabalmente. Tudo que está vai se cumprir, irmãos. Amém? E já está se cumprindo. Você não pode olhar pelos acontecimentos como algo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente não pode ficar assim, a gente sente. As campanhas estão sendo realizadas, mas não podemos ficar dessa maneira. Você tem que ficar assim, Deus, a hora está chegando, o momento está chegando, eu quero estar mais na tua presença. Amém, irmão? Porque o momento está chegando, e naquele grande dia, você não terá tempo para isso, porque é não abrir e fechar os olhos. Quantas vezes tu já abriu e fechou os olhos aí? É piscar os olhos. Amém? Não vai dar tempo para nada. Então é importante que você aprenda a palavra de Deus, para que a gente possa, o melhor possível, 100% não vai conseguir, mas a melhor percentagem possível, viver diante da presença de Deus. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5, vem para o versículo 2 e o versículo 5. Nós estamos falando sobre o capítulo 5. Então, deixa aberto no 5. Nós vamos ver aqui, o versículo 2 e o versículo 5. 2 diz: E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí o versículo 5: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha que coisa linda. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele veio da descendência de Davi, lá de Jessé, né? A raiz de Davi é lá de Jessé, do seu pai, lá, enfim, né? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, igreja? Então, quem é digno de abrir esse livro? De acordo com a conclusão de João, nesses 2 versículos que nós lemos agora, somente o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, é digno de abrir o livro. Amém, irmãos? Então quem é digno de abrir o livro? Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? Aqui está se referindo, quando eu falo o leão da tribo de Judá, referindo-se a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único digno de abrir o livro. Amém, querido? Agora, quem é, eu vou entrar aqui, quem é esse personagem aqui? Cada tribo de Israel, se vocês já tiveram talvez alguma aula sobre isso passando, era a Santa, inclusive eu vi hoje que 5 horas da manhã, minha sogra gritou a gente lá, 4h40 da manhã, que o seu Gil estava passando mal. Eu já fui dormir 4 horas da manhã, aí não dormi mais. Quando eu acordo, só acordar 4 da manhã, 2 e pouco, eu não consigo dormir mais. Aí eu fico só na cama e não consigo dormir mais. Aí nós descemos, certo? Mas graças a Deus ele está melhor. Né? E quando acontece isso, 93 anos, enfim, e vai acontecendo isso. Mas a gente, então por isso ela não conseguiu, porque ela tem que dar um remédio, aí a Sandra fica muito preocupada com os pais, etc., com as coisas todas, enfim, e por isso ela está presente, tá bom? Então quem é esse personagem? Vocês precisam entender que cada tribo de Israel, ela era representada por uma bandeira, não é isso? Por isso que a Bíblia fala Jeová Nissi, porque Jeová Nissi, o Senhor é a nossa, eu já dei uma aula aqui, o Senhor é a nossa bandeira, né? Então cada tribo era representada com uma bandeira, e a mesma continha um brasão, não é aqueles caras que estão presos não, tá? A família não, tá? Isso aqui é brasão, não, a família está presa lá não, tá bom? Então, isso aqui era uma figura de identificação, ok, irmãos?
Isso aqui era uma figura de identificação. No caso da tribo de Judá, que nós estamos se referindo aqui, era uma figura de um leão, não é isso? Não falou aqui o leão da tribo de Judá? Era uma figura de um leão. Então, os reis, que é chamado, todo mundo sabe que o leões é chamado reis dos animais, ou não é? É sim. É dos animais. Mas se ele conhecer o meu barulho que dá, ele sai correndo. Não confio aqui não. É quem não conhece o barulho querendo. O rei dos animais, né? O que se refere a isso aqui? Uma alusão a Jesus. Amém? O próprio Jesus, que é o rei das nações. Amém? O rei das nações, que é chamado de um leão da tribo de Judá. Onde está algumas referências? Vamos na escola bíblica dominical? Vamos para o capítulo 49 de Gênesis. Capítulo 49 de Gênesis, versículo 9 e 10. Diz assim, ó, Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deleita-te como leão, e como leão velho, quem o despertará. Isaías, desculpe, no capítulo 11, no versículo 1, só uma referência, sempre a referência mostrando que Jesus é o rei da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá. Isaías, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do trono de Jessé. Lá não fala da raiz de Davi? Não fala? Então, o trono de Jessé tem a sua genealogia, a sua família, etc., né? E das suas raízes um renovo frutificará. E Jesus faz parte da raiz da tribo de Davi. Amém, igreja? Amém. Então, Jesus é o único digno de abrir o livro. Então, o personagem que se refere aqui na visão de João é Jesus Cristo. Amém? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o leão da raiz, aquele que veio da descendente de Davi, né, lá do tronco lá de Jessé. Amém, queridos? Então aqui já está certo, né? Então ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, no versículo 6, diz que Jesus é o Salvador soberano. Capítulo 5, nós estamos, versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha o que, irmãos? 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então aqui fala como Jesus, o Salvador soberano, porque ele é soberano, né? Os nossos pensamentos nunca vai conseguir chegar à soberania de Deus. Por isso que em alguns momentos nós não temos certo entendimento, né? Porque ele é soberano. Lembra daqueles faraós da época, que na função dele era soberano, eles mandavam fazer o que quisesse, matar e não sei o quê, né? Então, isso já vem lá no tempo. Então Jesus, ele é o Salvador soberano. A Bíblia fala aqui do Cordeiro, não falou do Cordeiro aí? Falou do Cordeiro? No versículo 6 também. Essa expressão aponta para a redenção de Cristo. Quando a gente faz, é a Páscoa que a gente faz aqui, a gente coloca aqui o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, quando essa expressão aqui no livro de Apocalipse aponta para a redenção que Cristo realizou como Cordeiro de Deus, que ele é chamado o Cordeiro Perfeito. Amém, igreja? O Cordeiro Perfeito. Então, esse versículo aqui, capítulo 5, versículo 6,
olhei, eis que estava no meio do trono e tal, aí fala os anciãos, o cordeiro como havendo sido morto, como havendo sido morto, porque ele morreu e ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ele ressuscitou. Então, esse cordeiro, a expressão cordeiro em alguns momentos, em algumas outras partes da Bíblia, a expressão pode ser outra. Mas aqui no livro de Apocalipse, essa expressão aponta para a redenção de Cristo. Amém, irmãos? Que ele realizou como Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Vamos ver, a Bíblia fala aqui nesse versículo de 7 chifres. Não fala, irmãos? No versículo, amém, igreja? Amém. Quem está acordado, diga glória a Deus. Isso. Então, a Bíblia fala dos sete chifres. O que significa esses 7 chifres? Lembrando que o número 7 apontava para a perfeição. Não é número de sorte, não, porque o mundo inverte tudo. Tudo que está na Bíblia, o mundo inverte para outra coisa. Não tem nada a ver com sorte. Amém? Nada de sorte. Se o número 7 fosse sorte, o 777 tinha dado resultado no Vasco. Né? E, no entanto, arrancaram o 777 lá do Vasco. Olha, né? Então, só para você ver que o 7 aqui, nesse mundo, não serve para nada. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, vamos lá. 7 chifres. O que significa isso? Você pode colocar aí, referência ao poder. Fala para o teu irmão assim, é referente ao poder. Amém? Não quer dar amém, não? Amém. Fala assim, amém. Isso. Acorda aí, irmão. Eu estou mais cansado que vocês, hein? Quer ver? Ó? Vou te explicar. Ontem eu fui jogar bola lá no Sol Atlético Mocidade. Ontem foi 50 anos do Carbozão. O futebol fez 50 anos. Fizeram homenagem a uma lista que já faleceram, que eu quase não vou, que a lista era maior do que os vivos. Falei, será que eu vou mesmo? Agora eu fui. Inclusive, eu mandei para você, né, filho? O seu irmão estava lá. Então começou, eu cheguei às 8 horas da manhã. Foi uma programação de excelência, interessante. Então, 50 anos de Carbozão, começou na rua Castro de Souza, ali em Anchieta, do lado de lá, por isso o nome Carbozão. Então veio de família, etc. E hoje eu participo do futebol lá. Então começou 9 horas o futebol, sol do caramba, 90 minutos brincando de bola, campo de 11. Depois fui para casa, tomei um banho, não sei, lá teve churrasco, mas eu não fico. Meu negócio é só o futebol, todo mundo já sabe, porque tem uns coreólogos lá que já viu, né? Que curso legal, né? E eu não participo mais nada disso. A minha parte agora é a minha parte pastoral, e quem quiser me convidar, ficar com o negocinho de separarzinho para aqui bebida e para aqui crente, eu não entro mais nisso. Eu não vou mais entrar nisso, eu vou fazer meu papel de pastor. Ok, irmão? Acabou, até que acabou, tudo isso acabou para mim. Vou seguir meu caminho porque Jesus está voltando. Senão eu estarei, eu devia estar pregando a palavra, eu estou apenas concordando com o que estão fazendo. E a gente sabe que a pessoa morrer sem Cristo vai para o inferno. E a gente não pode ser conivente. Porque o conivente erra tanto quanto. Amém? O conivente erra tanto quanto. E a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Se quiser não ter problema nenhum, mas na minha posição de pastor, eu não farei mais. Ok? Então, quando você vê aqui, isso aqui é referência de poder. Quando fala de 7 chifres, aqui é uma referência de poder, diga assim, referência de poder. Então, em Zacarias, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz assim, Zacarias, capítulo 1, 18 e 19. Levantei os meus olhos e olhei e vi quatro, meu Deus, o que está escrito aqui mesmo? É cômodos? É cômodos? Não. Corvos, né? E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então, os 7 chifres aqui, que está no capítulo 5, do versículo 1 até o 14, especialmente no versículo 6,
se refere aqui, referência de poder, tá bom, irmãos? Então, quando você vê no Apocalipse, rapaz, por que não botou logo poder e botou 7 chifres? Você já sabe que o livro de Apocalipse foi escrito de uma maneira para que aqueles que perseguiam o Evangelho, o homem estava lá na ilha de Patmos, ok? Envelheceu lá, morreu como mártir, mas não morreu matando como os outros discípulos, etc., mas morreu de idade, mas como mártir, porque ele foi jogado lá na ilha de Patmos. E foi de propósito de Deus, porque ali o livro de Apocalipse foi escrito. Entendeu, irmãos? Amém? Amém. Então, às vezes, Deus te dá para um lugar, até para um lugar que parece Patmos, você, o meu final, não. É Deus querendo falar contigo. Que às vezes, de um lugar melhor, Deus nunca ia falar. De uma festa, Deus não fala. Onde que Deus vai falar com alguém em festa? Ele fala com alguém em festa? Não fala, meu. O cara só está ali naquela festividade, ele não vai falar nunca. Então, às vezes, ele separa um lugarzinho para que ele possa revelar a tua palavra. Amém. A gente precisa entender isso, tá bom, gente? Às vezes, Deus te dá para um lugar de adversidade, você fala, meu Deus, o que Deus está falando? Não, eu quero falar contigo. Só que a pessoa não entende, ela pega aqui e faz um drama. Não é verdade? E aí, como é que vai? Ela não entende e Deus quer falar. Se João não tivesse ido para a ilha de Patmos, nós não teríamos o Apocalipse. E se nós não tivéssemos o Apocalipse, tendo ele, a igreja já está 70% perdida. Agora imagina não tendo Apocalipse. Se você tem o Apocalipse mostrando os sinais, e a igreja está dispersa, aí imagina não tendo Apocalipse. Então, Deus sabe de todas as coisas, amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui, Zacarias, também, a referência está em Zacarias, capítulo 1, versículo 19. 7 chifres, aqui fala de 4, né, Zacarias, né, mas aqui significa referência ao poder. Agora fala também de 7 olhos, está aí? Não fala de 7 olhos? Então vamos lá, Hebreus capítulo 4, vamos para Hebreus, capítulo 4, está falando de 7 olhos. Seria muito bom você prestasse atenção nessa aula, tá, gente? Hebreus capítulo 4 é um livro que eu gosto muito de estudar, o livro de Apocalipse. Porque ele é o livro das últimas coisas, tá, gente? Dos acontecimentos. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de... Irmão, olha aqui a seriedade. Olha aqui, diz aqui. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Tudo que você faz, Deus sabe. Você pensa que não sabe. Mas Deus não tem criatura nenhuma, está aqui, ó, encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, olha aqui, com quem nós temos de tratar. Tu não tem que tratar com o pastor. Eu prego a palavra. O que tu quiser fazer lá na rua, você faça. Não tem problema nenhum, porque eu não estou aqui para ficar seguindo ovelha para onde elas estão. Faça o que quiser. Agora, que vai ser julgado, que vai tratar com Deus, vai. Porque é a Bíblia Sagrada. Aí com Deus é diferente, tá, irmão? Pastor, igreja, a gente não problema de quem quiser fazer. Eu estou aqui para ensinar. Eu não vou ficar aí olhando a vida de ninguém. Quer fazer, faça, problema. Não estou nem aí para isso. Agora, no ponto eu estou para ensinar. Na igreja eu estou para ensinar. Mas a gente vai tratar com Deus, diz a Bíblia Sagrada, ok? Pode falar. Então, a quem vai tratar, mais atualizada, diante daquele a quem nós temos que prestar conta. Porque um dia todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar nossa conta. Amém? Você que gosta de tecnologia, né? Eu acho que ele vai botar um telão lá. Já que gosta de tecnologia, eu acho que até para mostrar as coisas vai ser atualizado, vai ser no nosso momento de tecnologia. Vai botar um telão, aí vem você, aí eu vou lá. Não, o telão vai mostrar tudo você. Aí, meu Deus, eu não sabia dessa pessoa, cara.
Mas é porque é os 7 olhos de Deus. E a Bíblia fala que ele vai vir com o corpo glorificado, com olhos como chama de fogo. Sabe o que é olhos como chama de fogo? Ele olha para você, escortinou você toda por dentro. Já viu quando você passa lá no aeroporto, raio-x? Ninguém consegue passar com droga mais lá não, meu irmão. Ninguém consegue, mostra tudo. Se ele engoliu aquelas porcarias lá, ele mostra tudo, o que tu tiver na mala, tudo. Vai ser dessa maneira. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Aquilo que tu esconde aqui será revelado lá. Porque nós vamos ter que tratar e prestar conta a Ele. Então, se você tem que mudar em alguma coisa, mude. Porque o amanhã não te pertence. Você não sabe nem o dia e nem a hora que você vai sair dessa terra. Não interessa. A pessoa pensou, eu sou novo, eu não vou morrer agora. Minha mãe morre criança recém-nascida. Então vamos parar com esse negócio. Morre, porque as pessoas pensam que só morre pessoa de idade. Não morre pessoa recém-nascida. Toda hora morre pessoa criança. Ou não morre? Toda hora. E quando vem a catástrofe, que pega todo mundo de repente, morre todo mundo, de toda idade. Não é verdade? Então, a gente tem que levar a sério isso aqui. O que significa isso aqui? Eu só estou no Hebreus capítulo 4, 13, mas eu vou ler mais um aqui. Eu vou ler Provérbios 15, 3. O livro de Provérbios é o livro de conselhos práticos. Provérbios 15, 3. Diz aqui, ó. 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Amém, irmão? Ó, em todos os lugares os olhos do Senhor estão. Não adianta você tentar fugir. Se eu fizer minha cama no seu alto, tu ali estarás também. Se eu me esconder, tu ali estarás também. Nenhum de nós conseguiu fugir dos olhos de Deus. Nenhum de nós pode fugir dos olhos da mãe, do namorado, da namorada, do esposo, do marido, de quem, do pastor, da igreja, mas dos olhos de Deus não se esconde. Isso aqui vai ser uma realidade. Nós estamos aqui ainda na revelação. Isso aqui é um livro de revelação. Mas vai acontecer tudo isso aqui. Porque nenhuma coisa ficará oculta. É naquele grande dia que tu vai prestar conta. Amém? E nós vamos prestar conta. Ali é a tecnologia. Eu acredito que vai ser pela tecnologia. Ó, pareceu um telão. Vai indo, o telão vai mostrar tudo. Aí o marido vai falar: meu Deus, eu não sabia que eu tinha feito isso não. Aí a esposa vai falar assim: meu Deus, eu também. E o namorado, que pensou que era amado demais, só ele, vai falar: meu Deus, tu tinha outro namorado? Eu não sabia que tu tinha outro namorado, não. É verdade, irmãos? E assim vai. E assim vai. E quando esses pastores, a gente pastor passar lá também, que mostrar a vida dos pastores, né, que pode. Aí o negócio assim, aí depois vai lá, ó, a direita e a esquerda. Ó, direita e esquerda. Direita, vinde bendito do meu Pai. Que está, ó, agora vai gozar daquilo que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Entra. Mas aqui tiver a esquerda. Ou do outro lado, para não ficar falando de esquerda, do outro lado. Né? Do outro lado. Fala a esquerda hoje é problema. Minha família toda é canhota. Canhota, mas não é esquerda. Tá? Aí vai falar assim: apartado de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Serei lançado no lago do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eles irão, porque os olhos do Senhor estão sobre os bons, sobre os maus e os bons. Amém? Se tu fizer de bondade, Deus também está te olhando. Amém? Amém? Mas de bondade Ele também está te olhando, porque os olhos do Senhor estão sobre ele. Então o que significa os 7 chifres e reverência de poder? O que significa os 7 olhos? Significa a onisciência de Cristo. Amém? Amém. Ele é soberano. E um dos pontos que ele é soberano é que ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Então leva a sério o livro de Apocalipse, irmão. Leva a sério o estudo da palavra de Deus. Porque tudo isso aqui vai acontecer no dia. Deus está dando tempo para a igreja se preparar. Deus está dando tempo para a igreja entrar, porque imagina
Imagina, eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Um namorado casaria com a sua noiva prostituta? De maneira nenhuma. Eu nunca nem namoraria ela, quanto mais casado. De maneira nenhuma. Cristo é chamado noivo. E a igreja é noiva. A igreja, infelizmente, está na prostituição. E o que é a palavra prostituição? Não estou falando literalmente não, você vai entender. Mas ela está na prostituição da palavra. Prostituir a palavra. Prostituir o evangelho. As igrejas aí estão aceitando tudo para teus membros. Anda do que quiser andar, anda da mesma maneira que quiser andar. Não tem mudança de nada. Não tem transformação, não tem libertação. Linguajar é o mesmo a vida toda. Não muda nada. Ou quando o Espírito Santo toca a nossa vida, até o linguajar muda. Você entendeu? A gente tem que entender isso. A gente tem que ter mudança. Ou não é, igreja? Quem nasceu de novo, nova criatura é. A gente tem que mudar. As igrejas estão aí, tu vai conversar com a pessoa não tem conhecimento da palavra. Só está ali, não sei nem porquê, porque é uma igreja. Ou uma igreja que me satisfaz. É uma igreja que me satisfaz. Jesus falou lá numa delas, das 7, eis que estou à porta, né? Eu bato, porque ele quer entrar, porque ele está do lado de fora. Aí você vê louvor, adoração, palavra, pula, mas Jesus nunca entrou ali dentro daquela igreja. Porque Jesus não entra no lugar que é a prostituição da palavra. Amém, igreja? Amém. Jesus não vai entrar nesse lugar. Então, a igreja, atenção aqui por favor, a igreja é chamada de noiva. E ele o noivo. E vai haver um casamento. Amém, irmãos? Amém. Vai haver um casamento ou não vai, igreja? Amém. Esse negócio de hoje em dia já não tem mais noivado. Na minha época tinha, graças a Deus eu fiquei noivo. Fiquei noivo, porque era assim a Bíblia Sagrada. Hoje em dia o cara quando está, ele ainda fala assim, ó, eu estou namorando, ele está vivendo com a pessoa e fala que está namorando. Que namoro é esse? Aí você está dando margem para ensinar os teus filhos errados. Se a pessoa está vivendo com alguém que está namorando, qualquer outro pode namorar também. Irmão, namoro é namoro, casamento é casamento. Ponto final. Amém? Esse negócio de namoro. A pessoa fala assim, meu namorado. Mas que namorado está vivendo com a pessoa? Não é namorado, é homem. É a mulher dele, é o homem dela. Vamos ser sinceros. Está na hora de a gente abrir a boca dentro da igreja e tocar a trombeta. Ou não é? Poxa, a pessoa termina um namoro e fala assim, estou solteiro. Que expressão é essa de acabar namoro e estar solteiro? Namoro, solteiro porque solteiro, namorando, tu é solteiro. Não é verdade? Tu está namorando, tu é solteiro. Então, essas expressões da margem de ensinamento errado, atenção, irmão. De ensinamento errado. E a gente tem que precisar falar. Mas se a gente falar, entra 2, 3, quando tu vai falar a verdade, sai. Eu não estou nem aí para isso. Não dependo de dízimo de ninguém. Eu dependo de Deus para ser minha provisão, eu pregando a verdade da palavra. Amém? Aí chega o outro, não sei o que, e tu fala de uma verdade da palavra que eu entendo pela Bíblia Sagrada. Não é meu pensamento, não, é o pensamento da Bíblia. Não é eu que botei meu pensamento, não, é o pensamento bíblico. Aí quando quer ficar, sai, porque eles querem satisfazer o desejo. Vai nessas igrejas, algumas igrejas, faz uma visita, você conhece a palavra e vê como é que é, irmãos. Vê a sutilidade. O cara parece que prega bem, vai a roupa bonita, uma vestimenta linda, uma voz bonita, mas não fala de arrependimento de pecado. Porque se falar de arrependimento de pecado, sai um montão. Amém? Sai. Se a igreja começar a falar de arrependimento de pecado, sai um montão da igreja. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu vim do mundão. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E tudo que eu oriento aqui é para o bem de cada um de vocês. Porque se eu quisesse mudar a maneira de ser a igreja, que eu mudava. Isso é fácil, a gente muda. Enganar o ser humano é a coisa mais fácil que tem, irmãos. Coisa mais fácil que tem é enganar, distorcer a palavra.
na hermenêutica e trazer um entendimento aqui que vai lotar essa igreja rapidinho. Mas lota a igreja, mas não lota o céu. E aí? Aí as pessoas estão lotando o inferno. A gente quer lotar o céu. Amém? Amém. Mas só que a Bíblia fala que os perdidos é como a areia do mar. Se você vai na praia e tenta contar a areia do mar, tu não consegue. E assim serão os perdidos. A gente precisa de falar da palavra, irmãos. Chegou a hora. Amém? Amém. Chegou a hora, a gente não pode mais se calar. Mas se ficar assim, para mim não tem problema nenhum, não. Quem não vem já está morto espiritual há muito tempo. Se sentar ali para não assistir nada também, para mim não interessa isso. Entendeu? Eu quero que a pessoa venha com desejo de aprender a palavra. Eu venho aqui, cheguei aqui 8h30 da manhã. Aí eu falei, saí do futebol, fui para lá à noite, peguei minha esposa, dei uma saída com ela, cheguei tarde em casa, 8 horas da manhã estava na igreja. Preparando a igreja, ligando o som, botando as cadeiras. Eu faço isso com amor e com carinho. Eu duvido que esses caras ricos chegam lá para fazer isso. Quando chega lá, os obreiros empregados já está tudo lá. Desculpa, empregado não, obreiro. Eu me emocionei. Eles começam a consagrar todo mundo para os consagrados fazer tudo para eles e eles não fazerem mais nada. Eles botam um montão de gente, pastor aqui, pastor ali, pastor aqui, pastora, consagra todo mundo. Daqui a pouco está botando criança, diaconiza. Diaconiza mirim. Acabou a diaconiza mirim. Aí eles só chegam na hora deles mesmo lá para pregar, porque a igreja está lá com eles, lá se dando. Eu quero saber se dá salário para todo mundo. Eu duvido que dá. Entendeu? Então a gente tem que chegou a hora, a gente não pode mais parar de falar não, irmãos. A gente tem que falar. Amém? Amém. Quem tiver que ficar, vai ficar. Quem não tiver, Batista tradicional ali, o Universal do outro lado, lá de Ricardo, de Anchieta. Mas ali na Pavuna, pastor que foi o meu pastor que chamou já há muito tempo, pastor Denise, né? Foi o meu pastor, não, foi o meu examinador geral do meu conselho pastoral em 1993. Entendeu? Eu fui no enterro dele, inclusive, quando ele faleceu. Pastor Marcão, Gauchão, era gaúcho. Então, eu sou dessa época ali, não sou dessa época, não sou de hoje, não. Então, vamos aprender a palavra de Deus, amém, irmãos? Amém. Então, os 7 olhos significa a onisciência de Cristo, irmãos. Amém? Amém. E, querendo dizer, a onisciência, ele vê todas as coisas. E ele vai vir como olhos, como chama de fogo. Amém? Porque ele vai vir para julgar as nações, não vai? Sim. Amém, igreja? Amém. Ele vai vir para julgar as nações. Aí tem que ter olhos como chama de fogo. Que ele vai olhar assim e vai escrutinar tudo. Você olha para a minha cara, eu não sabe de nada. Olha para a cara de todo mundo, não sei de nada. Alguns têm cara até de anjinho. Você é um anjo. Né? A Bíblia chama até o espelho, meu anjo. Solta um anjo um bocadinho para ver para onde ele vai voar. Solta um anjinho. Esses cuidadinhos demais com o negocinho, meu anjinho, minha anjinha, minha filhinha, meu filhinho. Fica com esses cuidadinhos para você ver depois. Vai chorar, meu. Alguém chora. Tinha criança aqui que era para estar na igreja. Foram batizados. Não foram batizados? Mas era para estar na escola bíblica. Era para estar aqui assistindo palavra. Ou não era? E aí? Quem nasce de novo tem prazer de estar na igreja. O maior desejo de uma pessoa que nasce de novo é isso aqui. A minha vida. Eu venho para esse lugar todos os dias da minha vida. Todo dia eu entro aqui. Todos os dias eu entro aqui. Isso aqui é o meu prazer. Minha alegria. Entendeu? Meu prazer e minha alegria. Comecei um seminário. Botei um valorzinho de 20 reais, né? Estou nem aí com isso mais. Porque ninguém paga mesmo. Né? Mas o seminário teológico, para se formar numa igreja séria. Essa é séria, mas parece que não é. Uma igreja séria. O mínimo é 400 e pouco por mês. O mínimo. Entendeu? Mas uma ajuda de custo que vai colaborar. Porque um professor de um seminário teológico, ele ganha X por hora a aula. Eu fui 10 anos professor, eu ganhava X por hora a aula.
E o seminário aqui, ele está fora da parte da igreja. Ele é um seminário teológico. Tanto que é para a rua também, para quem quiser vir. Entendeu? Mas eu não estou nem aí para isso não. Eu poderia no teu desejo, mas o meu desejo não está nisso. Eu tenho o prazer de fazer isso. E a minha motivação de fazer mais é quando eu ver vocês motivados. Porque uma motivação traz outra motivação. Agora você chega, você vê, olha para o semblante, parece, desculpa irmão, até uma pessoa deitada no caixão, o físico morto, às vezes tem mais alegria que os caras vivos. Eu já vi morto até sorrindo assim, morreu assim. Tive que fechar a boca porque estava rindo. Já vi olha para o semblante dos crentes numa tristeza. Falei, meu Deus, vamos dizer, que crente é esse? Foi selado pelo Espírito Santo de Deus, olha para o semblante do crente, não tem alegria. Cheguei lá no futebol ontem, 60 homens lá, 60 coroas. Tem coroa de 72 anos jogando bola. Aí o presidente Moacir falou, fez uma roda antes de começar tudo, vamos chamar o pastor Antônio Carlos para orar. Lá tem espírita, lá tem candomblé, lá tem crente, lá tem tudo. Mas ele só chama eu para orar. Isso é o quê? É referência. Tu pode estar em algum lugar, mas tu tem que dar referência. Hoje à noite eu vou falar sobre Daniel. Ele estava em terra estranha, mas ele não se contaminou em terra estranha. Você pode estar em qualquer terra, mas tu não pode se contaminar. Amém? Amém. Tu pode estar em qualquer lugar, mas desde que aquilo não venha contaminar você. E ponto final. Começou a te contaminar, sai! Quando eu senti que estava me contaminando, eu vou. Porque ele sabe no capítulo 1, não devemos se assentar à roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1, que os crentes não lê mais. Na minha geração, todo crente sabia o decor, o Salmo 1, decor. Hoje não sabe mais. E o primeiro diz que não devemos sentar à roda dos escarnecedores. Está escarnecendo. A presença do Espírito Santo, saia. Porque se Cristo voltar ali, tu não sabe o dia e na hora que ele vai vir. E aí, como é que fica? Amém? Eu sei que não é fácil não, irmão, porque tu tem que agradar a família. Não? Mas eu ganhei minha família dessa maneira. A minha família primária, todos são evangélicos. Minha família primária, todas evangélicas. Tem duas irmãs me assistindo, ela sabe disso. Mas eu ganhei dessa maneira. Eu mostrava meu testemunho. Aqui eu não vou e aqui não adianta que eu não estarei. E ponto final. E elas foram vendo o quê? Que eu era um cara diferente, orgulhoso, soberbo, porque eu era evangélico. Não. Elas foram vendo que o Deus que eu seguia era diferente. Porque se você se envolver com tudo que as pessoas fazem, como é que eles vão ver que teu Deus é diferente? Eles vão falar, o Deus dele é igual ao nosso. Ele está em tudo que é lugar igual ao teu, então, meu Deus. Deus nosso é um Deus santo. Amém. Amém, igreja? Ó, eu vou repetir. O teu Deus é santo. Amém. E o Espírito Santo que mora em você é santo. E quem é santo tem que estar em lugar de santidade. Então, 7 horas de Deus vai acontecer isso, tá, irmãos? Nós estamos aqui com referência bíblica. Tem até Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 14, diz assim, ó. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Está aqui. Agora vamos lá. Falou do cordeiro, falou dos 7 chifres, falou dos 7 olhos, 7 espíritos. Vou terminar essa aula hoje. Eu tenho que ir para a segunda no dia que vem, se Deus permitir. Agora os 7 espíritos. Nós estamos falando de 7 e a palavra 7 quando fala de 7 selos, 7 espíritos, 7 olhos, 7 tal.
é porque o 7 aponta para a perfeição. E como está apontando para Cristo, ele é o Cordeiro perfeito. Ok, irmãos? Como está apontando para Cristo, por isso o número 7, apontando para Cristo, é o número da perfeição, ele é o Cordeiro perfeito. Somente isso aí. Então vamos cá. Agora, 7 espíritos. Isaías 11, versículo 1, que nós já lemos, fala sobre 7 espíritos de Deus. Está aqui. Só que eu vou ler o versículo 2 também. Aqui, como Isaías era o profeta messiânico, isso aqui se referia ao próprio Cristo. Amém, igreja? Então, capítulo 11, no versículo 1, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Agora o versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Então os 7 Espíritos aqui são os atributos contidos, todos eles para Cristo, aponta para ele, seus atributos. Amém? Então, só para a gente voltar, o Cordeiro aponta para a redenção de Cristo, no capítulo que nós, no capítulo 5, versículo 1 até o 14, especificamente o versículo 6, né? O 7 chifres, a referência ao poder. 7 horas significa a onisciência de Cristo, 7 espíritos são os seus atributos. Mas no versículo 7, do capítulo 5 de Apocalipse, vamos aqui, versículo 7 agora. Versículo 7, capítulo 5. Diz assim, capítulo 5, versículo 7. É o capítulo 5 de Apocalipse, né? O versículo 7, é o que nós estamos estudando. Diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Veio que vai falar da destra. Destra o quê? Destra o quê? Então Jesus estava à direita do trono. Né? Então, diz, o que significa isso? Nós encontramos nesse versículo aqui que o Cordeiro, que é Jesus, toda vez que a palavra Cordeiro da Bíblia é Jesus, o Cordeiro perfeito, toma o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Não está escrito isso aí? Está escrito ou não está? Então vamos aqui para outra parte do estudo. Então a pergunta é esta aqui: quem é este, o que está sentado no trono? De quem o livro é tomado? Então essa é a pergunta desse versículo 7 do capítulo 5. Quem é este que está sentado no trono? De quem é o livro? De quem o livro é tomado? Vocês, eu sei que vai saber responder, né, Deus? Alternativa A, o diabo. Não, o diabo não está à direita, à destra, ele está do outro lado. O diabo está do outro lado. Eu não sei quem, não. Quem é? Qual é a resposta dos irmãos? É o Pai. É Deus, o Pai. Amém, igreja? Deus. Só quer ver? Tu pode ver o capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz aqui. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então refere isso aqui ao seu Pai. Então vamos explicar melhor para a gente finalizar essa aula de hoje. Nós entendemos então pela palavra de Deus que Jesus sempre existiu como Deus. Amém, igreja? Porque aqui esse Pai era Deus, mas ele foi o Cordeiro de Deus, né? Então Jesus, antes da fundação do mundo, ele já existia como Deus. Quer ver? João capítulo 1, vamos aqui, irmãos, pega a Bíblia, isso aqui é um estudo, Bíblia Sagrada. João capítulo 1,
João capítulo 1, vamos ver aqui, do 1 ao 3. João capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era o verbo. O verbo está, olha aqui, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo aqui é a palavra. É a palavra aqui que já se refere ao próprio Cristo. Então ele já era Deus antes de tudo. Jesus já existia. Lembra quando ele começava com aquele religioso dele? Aí o religioso batendo pau com ele falou: eu sou antes de Abraão. E os caras queriam pegar ele, matar ele. Isso é blasfêmia. Como você pode dizer que você era antes de Abraão? Veja, os religiosos não entendem a revelação da palavra, irmãos. Religioso que vai pregar para eles a vida toda, mas está acostumado a vir para a igreja como religioso. Igual o cara vai para a missa, vem domingo para a igreja, volta para casa, a mesma coisa, não muda nada. Tirar que fumar, fuma, beber, fuma, faz o que quiser. O cara não muda nada. O que ele fez da vida dele, ele é um religioso. A palavra religioso não é uma religião. Porque a própria religião não existe. Uma vez o cara chegou assim e falou assim: de qual religião você é? O crente falou: eu sou batista. Batista não é religião. Batista é denominação. A palavra religião vem no original, significa religare. Religião significa ligar o homem a Deus. Então não é, a minha religião é católica. Isso não existe, essa expressão, isso é errado. Isso colocado na cabeça da pessoa. Religião é religare. Deus veio para ligar o homem a Deus que havia se perdido. Lá em Gênesis capítulo 6, na depravação da moralidade, da corrupção do homem. Amém, igreja? É só isso, essa palavra. Agora tem o religioso. Religioso é aquele que vem para a igreja, senta, como o cara dá para a missa. Assiste a missa. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Amém. Eu gostaria que entendesse, porque isso aqui é o livro de Estirar do Tempo. Aí, vai para a igreja, senta, fica assistindo. É um religioso. Não é nada. Mas não tem mudança nenhuma, não tem transformação nenhuma. E eles falaram, aquele religioso falou: como é que tu pode falar? Blasfêmia! Que tu és antes de Abraão? Quantos anos Abraão tinha, né? Jesus? Ele já tinha até morrido, ele falou que era antes de Abraão, com aqueles homens da lei, os escribas, os eruditos. Tem muito erudito hoje em dia, tá? Estão revelando a Bíblia toda. Qualquer coisa revelando a Bíblia. E os inocentes que não querem, inocentes não, tem que pagar, tem que sofrer também. Porque quem não quer aprender Bíblia sofre na mão deles. A verdade é essa. Quem não quer aprender Bíblia tem que sofrer na mão deles mesmo, fica como escravo. É um senhor dominando os escravos. Faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É o senhor dominando os escravos. Os faraós. E o povo gosta disso, o povo gosta de ser dominado, não gosta? Não? Tudo que é para dominar o povo, ele não gosta. Jesus vai dar libertação, liberdade. O povo não quer ser liberto. Porque eles gostam de estar preso. Se eu falar, toca nesse púlpito que tu vai ser curado, vai vir todo mundo aqui. Porque a pessoa quer tocar, quer ver. Aí os caras vendem saquinho, aí vende feijão, aí vende não sei o quê, porque sabe que o ser humano, ele gosta disso. Aí engana todo mundo, mas é perfeito, porque ele quer aprender a palavra. É perfeito, tem que ser enganado mesmo. Irmão, me desculpa você que está me assistindo, tem que ser enganado mesmo. Quem não quer aprender palavra tem que ser enganado. Porque não valoriza os homens de Deus que ensinam a verdade da palavra. Ninguém quer valorizar, porque eles veem tamanho de igreja, eles veem vestimenta das pessoas. Às vezes a pessoa não tem nem o que comer, mas está em igreja que tem dinheiro. Ele não tem nem o que comer direito, desempregado, mas fica em igreja que tem dinheiro. Eles acham que a igreja tem dinheiro, o dinheiro vai vir para mim também. Aquele pastor é rico, aquela riqueza vai vir para mim também. Coitado de você. Está equivocado. Se puder arrancar o que você tem, vai arrancar, meu irmão. Quando fizer as campanhas para comprar terreno, eles vão arrancar tua aliança, vão arrancar teu cordão, vão arrancar teu brinco, até tua dentadura de ouro. Eu nem mostro aqui, eu fico com medo. Eu já pedi lá para a campanha deles, eu estou ferrado.
Esse negócio de campanha, é só campanha eleitoral, acabou isso. Negócio de campanha. O crente, ele sabe o que ele tem que contribuir com a igreja. Não precisa ninguém ficar martirizando o cara com aquilo lá. Se você não dizimar, tu vai ser atropelado. O cara fica com tanto medo que nem dizimar. Ele já dá o dinheiro dele, o salário dele todo logo, com medo. A Bíblia não é para isso não, irmão. Estão distorcendo a palavra e um montão sendo aí, ó, deles aí. Então, vamos explicar. Entendemos pela palavra de Deus que Jesus sempre existiu. Segundo o livro de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, está aqui. Todas as coisas foram feitas. Já li o versículo 1, ó 2. Ele estava no princípio com Deus. Aqui, ó. Olha o 2 aí de João, capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus já existia antes da fundação do mundo, igual você já existia. Agora eu não vou falar sobre isso aqui, porque se na aula de escatologia da soteriologia deu aquele debate, se eu falar que tu já existia antes da fundação do mundo, tu vai se confundir, né? Agora tu precisou nascer e ter um corpo. Você entendeu o negócio? Senão ficava aqueles espíritos vagando. Aí se eu for falar aquilo que eu entendo um bocadinho da Bíblia Sagrada, aí eu vou confundir todo mundo, então eu fico para mim. Mas Jesus também já existia antes da fundação do mundo. Então, o que se fala aqui é apontando para Cristo. Amém? Olha aqui, irmãos. Tema central da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Tema central da Bíblia, Jesus Cristo. Tema do Antigo Testamento, Jesus virá. Tema do Antigo Testamento, Jesus, do Novo Testamento, Jesus já veio. Mas o tema central, Jesus Cristo. Ok? Isso aí, pronto. Só tu entender isso. Então, diz aqui, em dado momento, Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Mas ele sempre foi Deus, ele sempre existiu. Mas, de acordo com a Bíblia, em um dado momento, ele se esvaziou da sua glória. Ou seja, ele humanizou-se por um pouco de tempo. Diz a Bíblia, em Hebreus 2,9, não precisa ler agora, mas está em Hebreus 2,9, que ele se tornou menor do que os anjos. Está em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9. Está em Filipenses, capítulo 2 também, do 5 ao 8. Então, este processo aqui foi conhecido como a humilhação de Cristo, ou esvaziamento da sua glória. Amém, irmãos? Quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, ele quer mostrar aqui a humilhação de Cristo, ou esvaziamento de sua glória. Então, por sua atitude humilde e esvaziamento, Jesus foi elevado pelo Pai e ele foi adorado como Redentor. E aí, eu finalizo essa aula aqui, entrando no capítulo 5 de Apocalipse, que nós estamos. Volta para lá, e ele foi adorado como Redentor. Capítulo 5, no versículo 9 e o 10 diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Olha o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, e assim mesmo tem o testemunho, quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto tu não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, Jesus deu testemunho do seu próprio Pai. Jesus deu testemunho do seu próprio Pai. Por isso que nós devemos dar o testemunho de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Então, tudo isso aqui chama-se a glorificação de Cristo. Cristo foi glorificado. Jesus recebeu a sua glorificação. Ele recebeu o direito de ser adorado por todas as hostes angelicais. Todos os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 8. Anota ali em casa. Hebreus 1, 1 a 8. Ele recebeu a adoração
adoração de todas as hostes angelicais. Jesus é o adorado do Pai. Então, finalizando a aula, o capítulo 5, só esse versículo, do 8 ao 14, diz assim, do 8 ao 14: ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual, eu vou aqui até o 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, portanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Tem crente que até hoje tem que tomar leitinho, né? Quando dá mantimento sólido, ele não entende. E o versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados, para lhes servir tanto bem como mal. Jesus é a glorificação total de Deus. Amém, irmãos? Então eu termino essa palavra dizendo que Ele é adorado como Salvador e Senhor pela glória de Deus, o seu Pai. Diz a Bíblia que Ele é digno, Senhor, Deus nosso, de receber toda adoração, está lá no livro que nós lemos, toda glória, toda honra e todo o poder. Então, a primeira aula, nós finalizamos hoje, o tema Adoração do Cordeiro. Próximo domingo, se Deus permitir estar com vida, a gente vai ministrar o tema O Juízo de Deus às Nações. Amém, queridos? Deus possa te abençoar. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Homem de toda a tribo, língua e nação, para o nosso Deus.
se você adorava a Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar, meu irmão. Tu és o Cordeiro, o perfeito Cordeiro de Deus. Tudo isso um dia que vai acabar. Jesus levará a noiva para habitar com ele para sempre. Estaremos adorando o Cordeiro de Deus eternamente. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Com ele habitaremos para sempre. O Cordeiro de Deus, o digno, já viu o livro. Lava, cheia, lava, digo, canta. Ele, agora ele, quem estiver pronto com ele irá. Quem estiver pronto com ele irá. A sua glória. Agora com ele para sempre. Ele vem. Esse mesmo. Acorda que estamos apercebendo. Acorda, Pai. Porque o Senhor está mandando, meu Deus. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia, aleluia. Ele voltará à igreja. Seria então uma pregação se ele não voltasse. Seria mentiroso a nosso ensinamento se ele não voltar. Ele está voltando, noiva de Cristo. É tempo de se arrepender. É tempo de se prostrar diante do Cordeiro de Deus. Lava, cheia, lava. O Jesus está voltando. A Bíblia fala: levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui, pelo menos eu estou sentindo a tua presença aqui. Tu virás para levar a tua noiva. Tu estás preparando a noiva verdadeira, porque o noivo não casa de prostituta. O noivo não casa com a prostituição da palavra. A tua palavra está sendo prostituída pela igreja, mas ela será restaurada. Ela será restaurada pela palavra da verdade, porque a verdade vai prevalecer na tua casa. Então virá o filho, e o noivo levará a noiva, e vai haver um grande casamento naquele grande dia. E nós estaremos com ele para sempre, adorando o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, o único digno de abrir o livro. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua presença, para aqueles que abriram o coração para receber a tua palavra. Que haja mudança, que haja despertamento, que haja transformação. Obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja que salva, diga glórias a Deus, diga glória a Deus, igreja, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. Graças a Deus. No tempo que vem, estaremos, se Deus permitir, falando sobre o juízo de Deus nas nações. Você que trouxe a tua semente, cobrando de você ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. À noite, se Deus permitir, você que está do outro lado, estaremos de volta às 19 horas com culto de celebração ao Senhor. Vamos pregar hoje, vamos falar sobre Daniel, um homem que teve em terra estranha, mas que não se contaminou. Amém? Amém. Porque Deus tinha um propósito na vida dele.
Se você quer estar em terra estranha, que esteja. Mas que Deus tem um propósito através da tua vida para salvar as pessoas. Se não tivesse propósito, não esteja não, porque você vai cair junto com todos eles. Amém? Mas Daniel esteve em terra estranha, mas não se contaminou. Amém? Você que está do outro lado, que Deus te abençoe você e toda a sua família. Senhor, quero te agradecer pelo dízimo, pelas ofertas lançadas no gasofilaço, pela vida daqueles que aqui estão, por aqueles que estão nos assistindo agora. Abençoe a família e o lar de cada um. Aqueles que estão aqui, leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do homem sanguinário, do assalto, do roubo, do malfeitor, das contendas familiares. A presença do teu Espírito Santo, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a noiva que vai